Mas se uma moça com a faixa etária de idade dela, 16 anos, chamasse o seu táxi lá no José Bonifácio, perto do cemitério, o senhor ia? Tudo bem? Aí você pergunta, o que é que o Dinho Menezes está fazendo esse horário na Rua Gaspar Viana? Vou contar a história da Josefina Conte. Claro, vou começar pelo pai, Nicolau Conte, empresário da época do ramo de calçados. Tinha a fábrica Fama, fábrica que fazia aqueles calçados da época maravilhosos. E essa menina virou história, uma história eterna, porque ela se tornou a garota do táxi. Aquela garota que pega o táxi e depois desaparece e o taxista fica perguntando, cadê ela? Aonde ela se meteu? Essa moça que desceu do meu táxi, ela está aí? A residência dela era aqui, onde também funcionava a fábrica de calçados do pai. Ela residia no segundo andar. Essa é a moça do táxi, Josefina Conte. Vamos com a gente, tem muita história dela para contar e muita gente para a gente ouvir aqui. SBC TV e Dinho Menezes TV. A Belém de Josefina Conte era, naquela época, a cidade mais rica do Brasil. A fortíssima influência europeia e o multimilionário mercado da borracha moldou a arquitetura da capital paraense. Era o chamado Belle Époque. Nessa época, Belém era responsável por cerca de 40% de toda a exportação do Brasil, alcançando uma renda per capita quase 2 vezes maior que a região produtora de café. Belém estava entre as cidades mais desenvolvidas do Brasil e entre as mais prósperas do mundo, contando com tecnologias que outras cidades ainda não possuíam. A construção de um espaço cultural completava o polígono formado pelo Palacete Bolonha, Grande Hotel, Cine Olímpia e o Teatro da Paz, local de reunião da elite de Belém, que elegantemente trajados à moda parisiense assistiam à inauguração ao som de acordes musicais num ambiente esplendoroso, refinado e de grande animação. Foi nesse contexto de riqueza e luxo que viveu Josefina Conte, que era filha
de Nicolau Conti, um rico empresário italiano que veio morar para o Brasil no início do século XX. Josefina nasceu exatamente no dia 19 de abril de 1915 e viveu até os 16 anos, quando foi acometida de tuberculose. E a história continua. Josefina Conti, filha do Nicolau Conti. O pai, Nicolau Conti, foi muito pressionado pela família lá na Itália, ele italiano, europeu, por causa de um amor proibido. Então, ele veio para Belém, se estabeleceu em Belém, montou uma empresa em Belém e pensou ele que tudo estava dando certo. E de repente o pior aconteceu, o falecimento da filha, charmosa, bonita, educada, uma moça muito fina. A moça, Josefina, foi sepultada no cemitério de Santa Isabel. E a história conta que ela pegou um táxi na Gentil Bittencourt, passeou pela cidade e desceu na sua residência, lá na Gaspar Viana, aonde também funcionava a fábrica de calçados de seu pai, Nicolau Conti. E seu Nicolau, pai de Josefina, para fazer a vontade da filha bonita, charmosa, de muitos amigos e amigas, todo dia 19 de abril, dia do seu aniversário, a data do seu aniversário, ele, como presente, pagava um taxista para rodar com sua filha pela cidade. A história teve início cerca de 5 anos após a morte de Josefina. A família estava almoçando quando um chofer de táxi bateu à sua porta para cobrar uma corrida. Ele explicou que no dia anterior havia apanhado uma moça em frente ao cemitério e a levou até a basílica. Ela rezou, pediu para deixá-la novamente no cemitério e cobrar a corrida na fábrica de calçados do senhor Nicolau. Quando o motorista descreveu a passageira, a família chegou a pensar que uma das irmãs de Josefina tivesse ido ao cemitério e não havia pago a corrida ao taxista. O motorista ficou olhando para dentro da casa e apontou para um quadro dizendo: "É aquela moça que ontem esteve no meu táxi."
A família ficou em choque e informou que ela já havia morrido há anos. Já aconteceu um fato parecido com esse, o senhor assim? Olha, não tão meramente parecido, mas quase que igual. Como foi, meu? É quase que igual, porque na verdade eu deixei a pessoa no local e ela entrou simplesmente para pagar a passagem, a corrida, né? E não voltou, entrou pelo um beco e eu vim embora. Mas o senhor não procurou saber se a pessoa era viva ou era morta? Não procurei saber. Mas o senhor deixou a Até pessoa porque- e de repente até a pessoa porque- sumiu. Até porque o local que eu deixei é um local de risco. Mas o senhor conhece essa história da Josefina? Conheço. O local, o acesso onde a pessoa deixou a pessoa lá, atrás do cemitério, inclusive, ali, foi o cemitério Santa Isabel ali. E a casa realmente era a casa que me apontaram, que a casa era essa casa aqui. Eu digo, mas rapaz, como é que pode, cara? O pai da moça veio lá com o taxista, mostrou a foto dela. Mas se uma moça com a faixa etária de idade dela, 16 anos, chamasse o seu táxi lá no José Bonifácio, perto do cemitério, o senhor ia? Não, Não. até porque a Bíblia ela retifica e testifica. Morreu, acabou.